Rotary na TV. Apoio Engie Plus. O programa Rotary na TV está no ar e hoje vamos continuar aproveitando, para saber um pouquinho mais sobre a organização, e temos aqui a presença do Samir e do Barroso. Eu queria que o Samir falasse um pouquinho para nós, principalmente para os telespectadores, sobre a criação do Rotary Kids, que aqui em Conversa Informal fiquei extremamente surpreso e feliz de poder estar ao lado do grande criador aí do movimento. Bom, esse movimento ele surgiu naturalmente, de uma forma até interessante, porque em 1995 nós imaginávamos um clube, estávamos reformulando o conceito de reunião rotária, imaginávamos um clube com a participação de toda a família nas festivas e tal, e conseguíamos, Então, ao se falar em toda a família, se imagina os companheiros, os parentes e tal, e as crianças também. Aqueles que tinham crianças levavam ao nosso clube e tal. E numa determinada festiva, logo na minha segunda reunião festiva, enquanto presidente do clube, estava uma bagunça incrível, muitas crianças, devia estar lá umas 40, 50 crianças, bagunça e tal. E já fazem pouco movimento, né? E como é a minha formação já na área do comportamento mental e do humano, eu imaginei assim, eu vou pegar essas crianças e vou tentar manipular para que elas fiquem quietas. Mas eu não imaginei que aquilo iria gerar um clube de Rotary, o Rotary Kids. Eu juntei as crianças e falei, olha, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão montar um clube de Rotary, brincando, vão montar um clube de Rotary, vão dar um nome para esse clube de Rotary e tal. E essas crianças, diferente do que eu imaginava um nome de um clube rotário, E essas crianças interpretavam de uma outra maneira. Além de quietas, elas se reuniram de uma maneira tal que o silêncio era maior nessa reunião do que na minha reunião de rotário enquanto presidente. E eu falei, mas está saindo alguma coisa errada lá. E no final dessa reunião fui ver o nome que deram ao clube, não era Saúde, ou Ipiranga, ou Vila Mariana, como eu imaginei que fossem dar, e sim o nome de um clube de crianças, e deram o nome de Kids Act. Por quê? Porque eles imaginavam em fundar um Interact, posteriormente, quando crescessem, e depois um Rotaract. E então, retroagindo, eles deram o nome de Kids Act. Enquanto governador, eu via, na minha primeira reunião, visita oficial, eu via algo semelhante àquele grupo que se formou e continuava se reunindo, Então, em 2001, no Rotary Club de Diadema, eu resolvi fazer a mesma coisa. Tinha muitas crianças ali, existia uma escada muito perigosa no restaurante. Eu juntei as crianças, já como governador, e pedi para que fizessem, formatassem um clube e dessem um nome. Aí sim, o nome que quisessem dar, que fosse Rotary ou Kids Act e tal, e ali surgiu o Rotary Kids. E então ele se perpetuou e agora é um movimento mundial. Nós temos em praticamente 15 países, estamos com 14, agora provavelmente teremos no mês que vem o 15º país a adotar o movimento Rotary Kids, com centenas de clubes de kidianos, e são jovens que certamente já estão nos dando muitas alegrias, estão participando das conferências distritais, estão corrigindo alguns erros de clubes rotários, como o Roberto Barroso bem lembrou.
algumas conferências distritais, essas crianças montaram a panóplia da conferência. Com dezenas de bandeiras, eles foram lá e fincaram de uma forma correta as bandeiras. Sabem cantar os hinos, coisa que muitos, não digo os rotarianos, porque esses certamente sabem, mas muitos adultos verdade, não até nas aprenderam. próprias escolas hoje em dia, né, isso não é comum. Então, é lógico que existe um critério, eles são jovens, de 5 a 12 anos, eles têm que vivenciar a infância, mas uma infância monitorada, uma infância com trilhos, e é isso que nós queremos para a nossa juventude. Parabéns. Aproveitando esse gancho aí do movimento, eu queria que o Barrozinho falasse um pouquinho. Tivemos a oportunidade de estar em Foz do Iguaçu, né, no 36º Instituto Rotary, e que falasse também, tivemos a oportunidade de estar próximo ao presidente Burton, a outros ex-presidentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, já que estamos falando de movimento, né, sobre o Instituto. Então, o Instituto Rotary Brasil, antigamente era Instituto Rotário, ele ocorre uma vez por ano. E nos últimos anos, não sei se a vida inteira, participo dos últimos 5 anos, ele vem ocorrendo em setembro. E é, na verdade, uma festa rotária dos ex-governadores de Rotary. Por quê? É o momento único do reencontro desses governadores. Então, os grupos de governadores dos seus respectivos anos têm a oportunidade de confraternizar e se encontrar nesse momento. É o momento onde ocorre a atualização de tudo que acontece no Rotary no mundo. Então, aqueles governadores um pouco mais afastados do movimento, que não participam tanto das reuniões, têm a chance ali de ficar totalmente atualizado com as informações mais frescas que tem no Rotary Internacional. Então, ali é conversado sobre a poliomielite, sobre os nossos projetos. A programação era extensa. Isso do próprio Instituto, né? Então, os números ali são os mais atuais possíveis. Isso é importante, quer dizer, os caminhos, as diretrizes da organização, porque vem ocorrendo muita mudança na nossa organização. Então, plano Visão do Futuro, que é da Fundação Rotário, planejamento estratégico, as nossas metas e objetivos. Então, tudo ali é muito debatido e muito conversado, e os companheiros, os ex-governadores, têm a oportunidade ali também de interagir. Tem sessões em salas também que é possível essa interação sobre o tema que o governador prefere. Então, por exemplo, tem uma sala que falou sobre imagem pública do Rotary, a outra sala falou sobre o plano Visão do Futuro, a outra sala falou sobre desenvolvimento do quadro associativo, a outra sala falou sobre uma série de temas rotários que, durante 3 horas e meia, os ex-governadores têm oportunidade de debater e se inteirar naquele assunto que ele mais gosta. Bom, junto ao Instituto também existe o treinamento dos governadores, seminário de treinamento de governadores eleitos, que ocorreu, no caso, segunda, terça e quarta-feira. Tem também um seminário de governadores indicados, que ocorreu na terça e quarta-feira. Na quarta-feira à tarde, ocorreram os treinamentos para os cargos dos distritos, por exemplo, como instrutor distrital, como governador assistente, um secretário, tesoureiro e uma série de outras funções em nível distrital. São aqueles que vão realmente comandar ou ajudar, quer dizer, melhor dizendo, o governador a comandar o distrito, né? Então, existe informação, no caso, capacitação naquela função. E também existe o seminário da Fundação Rotário do quadro associativo, que ocorre na quinta-feira, durante o dia. A abertura do Instituto é quinta-noite. Então, também são debatidos vários assuntos, projetos, premiações. Também não podemos esquecer que ali são reconhecidos distritos de maior destaque no Brasil, em termos de crescimento do quadro associativo proporcional, absoluto, Fundação Rotária e projetos importantes também. Então, há esse reconhecimento também nesse seminário. Então, é um evento assim, muito importante. O que me chamou muita atenção foi o Burton, quando terminou a
a solenidade de abertura, ele ficou ali próximo ao palco, tirou foto com todo mundo, brincou com todo mundo, e assim, era extremamente perceptível, as pessoas, elas tinham vontade de estar próximo ao líder, né? Não era coisa só de endeusar, pelo contrário, era de saber que eram iguais, que estavam ali pelo mesmo ideal. Isso me chamou muita atenção. Depois teve o jantar, que foi o jantar com serviço americano, que me chamou mais atenção ainda, que o presidente e a esposa pegou fila como todo mundo, foi lá, se serviu, mostrando assim, que tem esse dom da liderança, mas que também tem o dom da humildade. Então assim, fica aqui meu testemunho, que eu fiquei extremamente feliz de ter compartilhado, de ter visto aquilo. Eu queria que o Samir falasse um pouquinho sobre isso. Essa hierarquia rotária, ela não é piramidal, né? Existe um presidente para tutelar naquele ano, mas ele não deixa de ser um rotariano tal qual aquele que entrou há poucos segundos atrás. Então, isso significa a democracia dentro da instituição. Ele é um rotariano enquanto presidente e será um rotariano assim que deixar a presidência. Isso funciona em todas as outras graduações. É lógico que, como tutela, nós temos os nossos dirigentes. Somos dirigentes também num determinado nível, seremos posteriormente, mas jamais deixaremos de ser rotarianos, simplesmente sócios de um clube e que nos dá muita honra de sê-lo. Esse é o aspecto que dá e que consolida a instituição como a mais democrática que eu conheço. Bom, daqui a pouco voltamos, né, para continuar aproveitando e aprendendo mais com esses dois baluartes aí do Rotary. Vamos para um breve intervalo comercial, até daqui a pouco. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você, a primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary, Rotary International. Seja bem-vindo. Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri, a melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento em G+. O programa Rotary na TV está novamente no ar e eu queria que o Samir aí continuasse explanando tão bem quanto faz sobre o Instituto Rotary. Nós já falamos para que serve, né, o intuito e né, para que as pessoas são chamadas e elas se reúnem para o intuito que é de aprender e de solidificar ainda mais, mas o que se aproveitou? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que você e o Barroso estiveram extremamente presentes lá durante todos esses dias, o que a gente pode esperar desse encontro? Bom, o encontro, ele providenciou, assim como os demais, o ano passado foi em Vitória, o ano que vem será em Natal. Esse Instituto Rotário, ele tem uma característica principal, que é atualizar e modernizar a instituição pontualmente num país ou numa determinada região rotária. Existe uma convocadora, que esse ano foi um convocador, esse ano foi uma convocadora para nossa honra, né? Que é a Célia Giai. A companheira Célia Giai, a atual diretora, ela é extremamente competente no que faz. Então ela montou uma estrutura para que nós ficássemos efetivamente atualizados com tudo. Então,
essas salas de estudo, debates preliminares e posteriores, as reuniões em conjunto, foram muito bem elaboradas por ela e pela equipe, e nós absorvemos todos esses ensinamentos e estamos trazendo para os distritos de modo geral. O Brasil tem 38 distritos rotários e certamente, e é por isso que comentei em uma outra ocasião, aqui mesmo nesse programa, certamente nós seremos a mola propulsora para o rotarismo moderno, no Brasil. Então, esses ensinamentos desse Instituto Rotário nos servirão para o futuro, para termos uma base, uma solidez de atitudes para aglutinar o rotarismo mundial e sermos ponta de lança. Marrozinho, eu queria que você também falasse, vamos falar um pouquinho dos bastidores, né? Você também teve a oportunidade, extremamente atuante, de ficar muito próximo, né, ao presidente e ao ex-presidente do Rotary Internacional. Queria que você contasse para nós o que eles acharam, se eles já conheciam o Brasil ou não, o que eles acharam das maravilhas lá das cataratas de Foz do Iguaçu. Então, eu fui convidado pela diretora Célia para ser o aide do casal Kalian Banerjee e Binota. Eles foram presidentes do Rotary Internacional em 2011 e 2012. O aide é o cuidador, é aquele que pega ele no quarto para tomar café e deixa ele no final do dia para dormir. Então, eu fico exatamente o tempo todinho à disposição do casal. Eles já tinham vindo algumas vezes para o Brasil, quando foram presidentes, né? Foz do Iguaçu eles não conheciam, eles tiveram a terça-feira livre e aí uma parte de quarta-feira. Nós levamos ele nas cataratas, eles ficaram maravilhados, encantados com as cataratas. Também tiveram a oportunidade de conhecer Itaipu, ficaram também impressionados, né, com a grandiosidade da obra brasileira, acho que é a maior produtora de energia do mundo. Então, eles ficaram assim maravilhados. Mas foram momentos, assim, pequenos, perto do tempo todo de trabalho, né? Eles são indianos, são de uma cultura totalmente diferente. Eu fiquei impressionado como eles comem pimenta. Meu Deus do céu! Eles pegam as pimentas vermelhas, assim, 4, 5, com aquele molho, e comem. E depois tomam muita água. Saboreando um chocolate. Não, e tomam muita água. Engraçado que eles tomam água com gás, com limão e botam sal na água com gás. Eu lembrei assim, meu Deus do céu. E transpiram muito porque a pimenta é muito forte, sim, né? Então, isso é uma curiosidade, né? Só para ilustrar, é bem bacana. Para ilustrar. Mas ele teve a oportunidade de falar, inspirar os rotarianos durante 3 vezes, né? Inclusive, dentro desse instituto, há um reconhecimento para os grandes doadores do Brasil, né, que a doação voluntária dos rotarianos é que sustentam a Fundação Rotária, que a Fundação Rotária é praticamente que torna possível a realização de grandes projetos no mundo. Então, a importância, né, ninguém é obrigado a doar de forma voluntária, mas é fundamental essa doação para que a gente possa fazer os projetos, né? A esposa dele, Binota, é uma simpatia, pessoa simples, eles são riquíssimos, mas nunca demonstraram isso. Isso é uma coisa que me chama a atenção na organização. As pessoas elas são extremamente intelectualizadas, elas são pessoas extremamente bem posicionadas nas suas áreas e elas são extremamente humildes. Isso que faz também com que eu tenha toda essa vontade de estar próximo, porque isso é algo que vocês inspiram, que ao contrário de muitos que não têm, além dessas qualidades, a filosofia de ajudar ao próximo, o rotariano tem. Só para... Ele vai de helicóptero todo dia para o trabalho dele. E nesse tempo que a gente ficou lá, ele não reclamou de absolutamente nada, da comida, não reclamou, olha, que simpatia, não reclamou, não, o dia está calor, não, o dia está maravilhoso, está ótimo e tal. Então eu acho assim, isso para mim foi mais uma lição também de vida. A gente aprende muito, a gente trabalha, eu acho assim, o Rotary, a gente fala muito daquilo que a gente faz pelo Rotary, do tempo que fica longe da família, da viagem, tá? Mas e o que o Rotary dá para a gente?
É verdade. De benefício, né, Samir? Fala, o Rotary dá muito mais do que a gente dá para eles. É uma lição de vida, é uma escola de vida. Fala um pouquinho, Samir, você que é meu professor. Um aspecto importantíssimo isso, quer dizer, o feedback, né? É uma via de mão dupla. Nós nos entregamos literalmente de corpo e alma, inclusive financeiramente alguns. Um grande doador do Rotary está aqui ao meu lado, um dos grandes doadores do Rotarismo Mundial. Mundial. Incentivador, então, né? Pois é, nossa, se depender do Barrozinho, todos serão grandes doadores, mesmo aqueles que não podem, porque ele é um grande incentivador. Mas eu imagino o seguinte, não é apenas a ida, essa coisa de se doar profissionalmente para a instituição, mas o retorno que a instituição dá. O companheirismo que nós temos e absorvemos, o conhecimento do mundo, o rotariano ele não se fecha em copas, ele não fica num casulo, ele é um cidadão do mundo, se ele quiser, naturalmente. Então, isso significa que nós temos a maior moeda que alguém poderia querer de uma instituição. É o poder do conhecimento. Isso é o que o Rotary nos dá. Bom, eu queria aproveitar esses minutinhos finais para que o Barroso deixasse uma mensagem aí para o telespectador, né, e já agradecer aí mais uma vez a presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Liberado Júnior, mais essa oportunidade. Eu sou um grande incentivador da nossa organização e eu convido as pessoas a conhecerem a nossa organização. Entrem no site, né, acho que deve estar aparecendo no site. Procurem conhecer a organização e como participar de uma reunião para conhecer um pouco mais a nossa organização. Muito obrigado pela oportunidade. Samir Cury, eu queria muito agradecer. Tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo, mas também já sou seu fã, que eu quero deixar claro que as portas do programa estão extremamente abertas para você. Você só traz energia como Barroso positiva e coisas boas para que a gente possa aprender. Queria te agradecer e pedir que você deixasse uma mensagem para o telespectador. Obrigado, Liberado Júnior. Foi uma honra muito grande te conhecer, compartilhar do seu conhecimento, e uma honra também redobrada estar aqui diante desse programa, que é uma conquista não só para a cidade de Santos, mas para todo o estado e Brasil, porque eu tenho certeza que é um programa que soma, e um programa que some com essa energia positiva, ele tem que ser consolidado e enaltecido, e também fazer um convite para que compareçam aqueles que não são rotarianos ou que já foram, compareçam aos clubes rotários, prestigiem a instituição. A instituição é formada por afinidades. Pode, eventualmente, aquele clube do seu local, da sua comunidade, não ser o mais adequado para você, mas procure por afinidade ou através de um amigo rotariano, um clube, porque certamente essa é uma instituição que vale a pena ser conhecida e abraçada por quem gosta de se doar e por aqueles que gostam também de receber, como eu disse. Reitero o meu agradecimento, Liberado Júnior, e é sempre uma honra estar com você. Prazer é todo meu. Bom, o programa Rotary na TV fica por aqui. Um forte abraço, uma produtiva semana e até mais. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso?
e 1.200.000. My name is Frank Wessel. Cameron DeWitt. Gaston Cabas. Ed Jacob. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goyal. Meu nome é Awalmão. Gary Parrish. Warren Kaufman. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Safe Aurora. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32 mil clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o UNICEF, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Rotary na TV. Apoio ENGE Plus.